Oi, amados do Pai. O capítulo 26 de Levítico apresenta um contrato espiritual entre Deus e o povo escolhido, mostrando assim a relação da obediência com a desobediência, além de destacar a fidelidade de Deus diante de todo o erro humano. Alguns judeus messiânicos dizem que parte desse texto de Levítico ainda não se cumpriu, porque esse é um capítulo milenar e a volta de Jesus depende da salvação dos judeus. Você acredita nisso? O povo judeu não pode estar em idolatria. Deve guardar o Shabat, que é o sábado, porque o Shabat é assim uma revelação do que era no Éden, é uma revelação do que é agora, quando devemos obedecer a Deus. E é a revelação do que ainda está por vir, quando Jesus voltar, para instalar o reino milenar com a sua igreja e o seu povo. E aí, vamos começar a nossa leitura de hoje? Então, vamos lá. Bora, vai ser nessa Bíblia GPS de hoje, tá? A gente vai fazer, é uma tradução em linguagem de hoje mesmo, da Sociedade Bíblica do Brasil. Então vamos ler, começar aqui. Bom, não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, gente, de cara Deus já mostra pra gente no primeiro versículo, né, que ídolo não é somente imagem de barro, de resina, de pedra ou de qualquer outro material que muitos costumam fazer, mas que nós podemos idolatrar a família, os filhos, o dinheiro, os bens materiais, o nosso trabalho, o status, muitas coisas. Ou seja, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em nossas vidas e que nós damos prioridade, deixando assim Deus para segundo, para terceiro, para quarto, para quinto, ou sei lá que plano em nossas vidas, né? Vamos continuar a nossa leitura, tá? Bom, guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Vamos dar uma outra paradinha aqui para a gente pensar o seguinte. Eu quero perguntar para você que está assim me acompanhando desde o primeiro capítulo de Gênesis, quantas vezes você já observou em vídeos anteriores, além dos 10 mandamentos que nós lemos em Êxodo 20, que Deus mandou que a gente guardasse o sábado e não o domingo, que foi determinado pela Igreja Romana no 5º século. A gente não pode esquecer disso, sabe? É história, está aqui registrado. O Shabat, o sábado, é assim a aliança de Deus, não apenas com os judeus, mas com toda a sua criação, pois ele determinou o sábado na criação do mundo. Então a pergunta que não quer calar é: por que será que tantas pessoas, tantas igrejas ainda não despertaram para essa grande revelação do Senhor? Será que eles mesmos colocaram assim vendas nos olhos para não enxergar o que Deus determinou? Vamos continuar a nossa leitura? Bora para o versículo 3. Se vocês obedecerem as minhas leis e os meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas. Estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos e vocês viverão em segurança na sua terra. Olha que interessante isso. A gente acabou de falar no versículo 2 que manda guardar o sábado, porque é o dia dele, né? Agora nós vemos aqui o versículo 3 que a gente começou: se vocês obedecerem as minhas leis, ou seja, os mandamentos
tanto sobre idolatria quanto sobre o sábado vieram em duplicidade, porque o segundo mandamento dos 10 fala sobre idolatria e o quarto mandamento sobre os 10 fala sobre o sábado, os mandamentos lá de Êxodo 20. Então, se Deus está trazendo isso de novo, está em duplicidade, é porque isso é muito importante. Mas, infelizmente, nós cristãos, né, e também os judeus, ainda hoje em dia, ainda continuamos com a idolatria, e em relação ao sábado a gente nem tá aí para isso, para essa realidade do Senhor, né? Então pensa comigo, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele já sabia que mudaria o sábado para domingo. E por isso Ele fala tanto no sábado na Bíblia, para nos chamar a atenção, como fala tanto na idolatria. O sábado significa bênção, que pode ser assim a porta de entrada para outras grandes revelações. Porque quando a gente obedece a Deus, ao invés de dar prioridade ao nosso trabalho, às nossas ideias, aos nossos projetos, Ele nos recompensa, suprindo todas as nossas necessidades e nos fazendo assim subir para outro nível, subir para o trono dele. Se Jesus é o Senhor do sábado, Ele jamais poderia desmerecer ou destruir o que é de Deus. Tem um rabino messiânico que se chama Joseph Schuller. Ele tem um ministério em Jerusalém. E eu, inclusive, visitei a sinagoga, a igreja dele, né? Quando eu estive lá em Israel pela terceira vez. E aí ele diz o seguinte: aquele que não entende ou não quer entender as revelações do Shabat, que é o sábado, não merecem as bênçãos do Shabat. Reflita sobre isso, sobre a idolatria. E o que você faz na sua vida, ou tem, que é mais importante do que Deus. Outra coisa importante, eu não sei se você observou, que o versículo 3, né, eu comecei a ler: se vocês obedecerem as minhas leis. Na sua Bíblia pode estar também, né? Como é que pode estar na sua Bíblia? Se vocês andarem, né, nos meus estatutos e outras coisas assim. Deus coloca aqui um condicionante. Se você fizer isso, terás prosperidade, paz, segurança, que são recompensas valiosas em relação, por causa da nossa fidelidade com Deus, né? Observe as pessoas que têm compromisso com as coisas de Deus, como eles são assim, eles têm uma vida próspera, uma vida harmônica. Fica atento a esses detalhes, comece a observar. Vamos continuar a nossa leitura? Então vamos lá. Bom, eu darei paz à terra de vocês, todos dormirão sossegados e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles. Uau! E 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha que coisa linda isso. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Se Israel tivesse obedecido e andado nos caminhos do Eterno, com certeza estaríamos vendo uma outra história atualmente. E não esse sofrimento, essa guerra que não tem fim, sabe, com inúmeras famílias sofrendo, sem saber ainda se os reféns que estão lá continuam presos
estão vivos ou não. Isso sem falar em todos os outros inúmeros conflitos, né, que essa nação, sem descanso, já viveu. Não é verdade? Vamos lá, continuar a nossa leitura, gente. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei. Mandarei desastres e doenças, presta atenção, e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Acabarei com seu poder de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem, se cansarem, os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão frutas. E se ainda assim vocês teimarem em pecar, em me rejeitar e em desobedecer os meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarão com seu gado, matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. E, se mesmo com isso vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu ficarei contra vocês e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Ordenarei que povos inimigos os ataquem, e assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E, se vocês se ajuntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves e os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão. E cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. Jesus Cristo de Nazaré. Gente, Israel nunca conseguiu viver em paz na terra que Deus prometeu e que deu para eles, né? Não é à toa que eles têm assim um exército mais capacitado do mundo. O exército de defesa, né? Israel também é o único país a ter o domo de ferro, que é aquele complexo de um sistema de proteção aérea contra os foguetes, contra os mísseis, né? Tanto de curta quanto de longa distância, que os inimigos lançam para o território de Israel, sem parar. Olha só como a desobediência traz assim uma série de punições que aumenta, né, todos esses problemas. Deus está mostrando que negligenciar as leis, os mandamentos, os valores, os princípios dele, pode resultar em uma desordem total, tanto pessoal quanto social. E tudo isso que a gente leu aqui, né? Aqui fala também, né, sobre a comida. Quem não tem comido com tanta fartura deve estar, assim, desobedecendo a Deus de 3 maneiras. Idolatria, profanando o sábado e não levando em consideração os estatutos e os mandamentos do Senhor. Reflita, pensa, né, o quanto nós interrompemos esse fluxo de bênçãos que o Senhor sonhou para cada um de nós, né? Tem um versículo bíblico que diz mais ou menos assim, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Ou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Cada Bíblia fala de uma maneira diferente, né? Vamos continuar? Então vamos lá. Bom, onde é que eu parei? E se assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, cheio de ira eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Haverá tanta falta de comida que vocês devorarão seus próprios filhos. Meu Deus!
Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos. Quebrarei os altares em que é queimado incenso e jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades e as deixarei em ruínas. Derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me oferecem. Arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Eu farei com que haja guerra e vocês serão espalhados, preste atenção, pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores e as cidades ficarão em ruínas. Isso já aconteceu. Assim, a terra terá os seus anos de descanso, enquanto estiver sem moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras. O povo de Israel foi espalhado pelos 4 cantos do mundo, né? A terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Lembra que no vídeo anterior de ontem eu falei que um dos motivos deles terem sido confinados, né, foram para Babilônia, passaram 70 anos lá, foi por causa da desobediência? Tá aí. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo que até mesmo o som de folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles e cairão sem que ninguém os persiga. Uns cairão em cima dos outros como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos. Pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados. Isto é daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram as minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e se aceitarem o castigo dos seus pecados, então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó e com Isaque e com Abraão, e lembrarei também da terra prometida. Não terminou ainda, mas vamos pensar aqui um pouquinho juntos. Olha só. Jesus toma conta de Israel. Nós vivemos para ver todas essas coisas aqui, muitas dessas coisas acontecerem, e ainda outras que vão acontecer. E sabe qual é o nosso papel? Orar e rezar por nossos irmãos judeus, para que eles possam reconhecer Jesus como Filho de Deus, como Messias. Porque são muitas as maldições que já aconteceram e que ainda vão acontecer com esse povo. Vocês lembram da história de José, que se revelou aos seus irmãos lá no Egito, quando eles foram buscar alimentos, porque a terra deles estava seca, sem nada? Nós temos um vídeo aqui na playlist contando essa história. E se você viver, você vai ver isso acontecer com Jesus e com os judeus. E vai ser lindo. Nós, que também somos povo de Deus, que fomos enxertados na oliveira, que eles são a raiz, nós precisamos nos humilhar e pedir misericórdia ao Senhor, sabe? Para que Ele possa, assim, dar continuidade. Meu telefone está tocando, perdão, gente. Para que Deus mude esse decreto, né, sobre Israel e para que Israel se arrependa. Vamos continuar? Vamos lá. Mas enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Por isso pagarão pelos seus pecados. Mas, mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei. Esse é o nosso Deus. Nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles.
Eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados, quando os tirei do Egito, a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou Deus, o Senhor. São esses os mandamentos, as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés, no monte Sinai. Após a punição, Deus oferece o caminho de retorno através do arrependimento, né? E a abertura para o arrependimento promove cura, porque a aliança de Deus é inquebrável. E mesmo quando o povo falha, né, Deus está disposto, se Israel se arrepender e voltar a cumprir seus mandamentos, Deus está disposto a fazer tudo por esse povo. Apesar de toda a desobediência, Israel, que é assim um dos menores povos, né? Tipo assim, Deus tirou daquele povo mais insignificante. É o maior em estatística de invenções, de descobertas que estão ajudando o mundo inteiro na área das ciências médicas, em várias outras áreas. Com as suas patentes, com o prêmio Nobel, em proporção, eles são os maiores. Eles também são os primeiros a chegar quando em qualquer parte do mundo existem assim, calamidades com grandes riscos de vida, com mortes. Como a gente teve aqui no Brasil. Lembra de Brumadinho? Pois é, eles foram os primeiros a chegar para nos ajudar. Eles são, assim, especialistas em muitos assuntos e são realmente luz para o mundo. Agora, imagine se esse povo tivesse assim na sua plenitude, obedecendo todos os estatutos de Israel, do Senhor, né? Reconhecendo Jesus como o Messias deles. Quando isso acontecer, ouviremos os judeus clamando: Maranata, Maranata, que é uma expressão na língua aramaica, né? Que significa Nosso Senhor vem. Vem, Senhor Jesus. Pois é. Este é o penúltimo capítulo de Levítico, o terceiro livro, e a leitura dele nos ofereceu assim, reflexão sobre o poder da obediência, suas bênçãos e as consequências da desobediência. Mas também nos indicou assim, um caminho de oração para a gente poder pedir pelos nossos irmãos mais velhos, judeus. E é isso que a gente precisa fazer. E se essa leitura ampliou assim, um pouquinho a sua visão, deixa o seu like, compartilhe com quem você ama e vamos orar agora, tá bom? Senhor, amanhã nós terminaremos a leitura de Levítico. Amanhã nós vamos ler o último capítulo, Pai. Quanta história, quantos conselhos, quantos estatutos, quantas lições nós aprendemos até agora. E sabemos que tem muito mais ainda pela frente. No entanto, Senhor, hoje nós queremos te pedir, porque nós não queremos estar sozinhos, mas na companhia do povo que o Senhor mesmo escolheu para ser seu. Conforme o Senhor disse hoje em um dos versículos que nós lemos aqui, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Que isso se cumpra, Pai, integralmente. E eu também ouso pedir que o Senhor nos dê, a mim, a cada um que está aqui comigo, assistindo esse vídeo, qualquer hora, qualquer dia, mas que o Senhor nos dê revelações de como nós podemos deixar os nossos irmãos judeus com ciúmes de nós em relação ao Senhor. Para que eles possam descobrir que o teu filho Yeshua é o Messias que eles tanto esperam, que ele já veio um dia como cordeiro, mas que voltará como leão da tribo de Judá. Isso vai acontecer quando eles o invocarem e clamarem: Maranata, vem, Senhor Jesus. Por favor, Pai, nos dê a cada um de nós estratégias para esse propósito. E nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. É isso aí, amados. Eu vou ficando por aqui. Antes eu quero dizer que eu criei um clube de leitura, onde eu vou postar para compartilhar assim, todas as informações adicionais que um dia eu aprendi, né? E que foram reveladas a mim
por Deus, pelas leituras bíblicas, pelos meus pastores amados, pelos amigos, que também são padres, rabinos, judeus, irmãos em Cristo. E se você quiser participar, aqui embaixo tem uma descrição, eu coloco o meu Instagram. Entre, me envie uma mensagem, será um prazer ter você conosco. Porque o nosso propósito é ler de Gênesis até Apocalipse, um capítulo por dia, para a gente poder estar juntos no caminho perfeito, de volta para casa, que vai acontecer muito em breve, fica ligado. É isso aí. Então, ó, eu deixo um beijo para você. Amanhã eu te espero para o último capítulo de Levítico. E hoje, sábado, dia 11, inicia a Páscoa judaica, o Pêssar, a passagem de Jesus para os judeus messiânicos. É essa passagem de Jesus, né, da morte para a vida eterna, através da ressurreição. É isso que os judeus messiânicos comemoram. Tá? Eu vou postar lá no grupo algumas coisas a respeito disso também. Beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau.